Continuando nesse clima de entrevistas, conhecendo mais a fundo um pouco da cultura, da história do surf cearense, Dunga Neto, surfista que representa muito o surf no estado, no Brasil e no mundo também. Dunga, prazer você estar participando aqui do projeto, satisfação enorme. E conta pra gente assim, como foi qual a tua idade hoje, tá com quantos anos? Como foi que tu começou a surfar e depois a competir e depois atingir aquela marca que é recorde, para quem não sabe, o Dunga Neto é simplesmente 10 vezes campeão cearense. Muitos dos campeonatos foram no Icaraí naquela época, né? Icaraí, Paracuru, né? Cara, falar de surf é bem legal, muito especial, né? Porque foi isso que eu fiz a minha vida toda. E ainda mais um projeto desse que você estava falando, que falar da história do surf, como ele entrou na minha vida, que já veio lá de trás, de Picuré, de Sarará, de João, de várias outras feras lá de trás. E a gente não pode... É da tua época? Não, os caras são antes tu já de mim, começou a surfar, eles já eram assim, bem conhecidos. Né? Eu me lembro que teve um dia que eu tava na Leste-Oeste, foi a primeira vez que eu vi o Picuré surfando. Ah, tu chegou a ver o Picuré surfando ao vivo. Vi. Aí, pô, eu saí do mar pra ver o cara surfar, o cara arrebentava, maior estilo, né? E aí depois... Todo mundo fala que um dos melhores surfistas era o Picuré. Era muito estilo. E aí depois ele foi para alguns eventos lá no sul e eu acompanhava pelas revistas. Então era um cara que meio que marcou o meu início ali, sabe? Eu aprendendo a pegar onda. E aí comecei a pegar onda, os resultados começaram a aparecer e aí praticamente só pegava onda final de semana, passava a semana estudando. E aí começaram a vir os resultados, me dediquei mais. Foi o que deu, né, velho? A vida toda surfando. Muitas histórias para contar, muitos continentes viajados. Vamos começar então com essa incrível marca de 10 vezes campeão cearense. Como é que você conseguiu? Será que alguém vai te superar? Tipo, o Kelly foi 11 vezes campeão mundial, você foi 10 vezes campeão cearense. Na época, o circuito cearense era muito bacana. Você é o ET aqui do Ceará? O circuito cearense era uma festa aqui, esse campeonato cearense era um festival, né, de surf, né? Não era nem um campeonato mesmo. Cearense, era como se fosse um nordestino, né? Sim. Vinha ônibus do Rio Grande do Norte, vinha gente da Paraíba, vinha gente de Recife. Porra, me lembro que tinha as Copas Malhando do Dedé, que era sempre na Semana Santa e Icaraí dava altas ondas nessa época. Tubo, né, cara? Altos tubos. Tubo, cara, incrível, né? E os festivais da Hotlines, tantos eventos. Então, você ter título naquela época de campeão cearense era muito mais do que um campeonato estadual, porque você era confrontado como se... Hoje a gente não tem um circuito nordestino, naquela época a gente tinha o circuito cearense e ainda tinha o circuito nordestino. Era um circuito de 10 etapas, era Paracuru, Taíba, Praia do Futuro, Iguape, Prainha. Era verdadeiramente um circuito. E a gente não tinha o acesso à internet que tem hoje, então a praia ficava lotada, porque você ia para a praia assistir, ou você só podia ver os resultados na revista que ia sair não sei quanto tempo depois, sabe? Então a praia ficava lotada, então a gente sentia essa energia. Hoje em dia a gente vai para os campeonatos de surf, você tem o público dos familiares, dos competidores que estão ali, todo mundo fica na comunidade de casa, né? É certo que você atinge muito mais pessoas, mas em compensação você não tem aquele calor humano que tinha antigamente, né? Então as etapas do circuito cearense, cara, era festa. Icaraí praticamente se falava lá todo dia. Foi aquelas grandes etapas também do Festival de Surf em Saquarema, que teve show da Rita Lee, que aqueles festivais, Raul Seixas, aquelas coisas assim. Hoje em dia o Brasil ainda faz isso aí,
mas em etapas nível Ah, WQS, sim, é né? verdade. Mas Mundial, voltou a mas, ser Saquarema, né? mas aqui no Ceará a gente fazia isso em toda etapa. Todas as etapas. Toda etapa, se o campeonato era quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia à noite tinha uma banda, tinha uma balada. Não era um campeonato, era um evento. Era um evento, cara. Era um evento, era muito legal, cara. A gente conhecia, fazia muita amizade, ficava todo mundo esperando pro campeonato de surf, pô, você não tinha violência, de noite todo mundo curtia na maior vibe, sabe? Muito diferente de hoje. Rolava as surf music, hoje não tem surf music mais, né, cara? Hoje em dia você tem trap, trash, rap, mas o surf music tá bem esquecido. Isso no Brasil, porque, pô, tu vai pra Austrália, tu tem banda de rock tocando no evento, tu vai para os Estados Unidos, tu também tem banda de rock tocando no evento. Foi um evento que tu foi agora pra Austrália, tava tendo show de quem lá? Porra, teve show do Foo Fighter lá na beira da praia lá, sabe, cara? Então, porra, e aqui no Brasil, os eventos se resumem ao público que está na praia e a transmissão de internet, mas você não vê mais aqueles campeonatos com aquele show, porra, aqueles festivais, você não vê mais. A não ser que seja circuito mundial ou uma etapa grande do QS aqui no Brasil. Né? Também pode ser que seja proporcional também a verba também. Você vê um mundial desse, um QS realmente é uma verba maior, ou tu acha que é uma falta de estratégia ter isso em eventos menores? Ou realmente a cultura da internet a grande realidade proporcionou toda essa mudança? A grande realidade no mundo todo é que as marcas de surf não têm mais dinheiro para colocar no surf. Se o circuito ele não for patrocinado, ou o evento ele não for patrocinado... Marcas também que não são só do surf, não vai acontecer, né? Ou ele é patrocinado pela iniciativa pública, pelo governo estadual, pelo governo federal, pela prefeitura, ou por marca fora do surf. Mas patrocinador principal de marca de surf, isso é mundial. Cada dia está mais difícil, e no Brasil... Principalmente no Brasil, você não tem mais nenhum evento onde o patrocinador principal seja uma marca de surf, não existe. Sempre é um banco, como é o Circuito Banco do Brasil, nas etapas do QS, ou um operador de telefonia, como é a etapa do Circuito Mundial. Grandes conglomerados, né? Grandes... porque aí você já tem como são empresas maiores, acabam tendo dedução do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Sim. E quando você pega a maioria dessas marcas, ela não consegue fazer essa dedução, então isso aí já dificulta também. Né? Então tem toda uma jogada por trás, tá? Então tá bem complicado o cenário de surf no país. Até porque você sabe muito bem disso, porque você foi presidente da Abrasf, né, muitos anos. E como foi presidir uma das associações de surf mais importantes do país na época? Na época da minha gestão e nas anteriores à minha, a Abrasf, como associação, ela não recebia dinheiro do governo federal, como hoje a CBS ela recebe, né? Então era tudo mais difícil. Todo o dinheiro arrecadado da Abrasf vinha de filiação dos filiados dos surfistas. Mas então, que acontecia, fazia esse evento, a gente teve Super Surf, a gente teve o circuito da Abrasf aí. Super Surf foi um dos mais tradicionais, todo mundo tem muita saudade. Cada etapa era um carro, né? Porra, cada etapa era um carro, campeão brasileiro tinha carro, então foram os tempos áureos, né? E tudo promovido pela Abrasf e pela gestão da Abrasf. Então, até hoje, fico meio assim da CBS ter assumido a entidade máxima do surf brasileiro e ter esquecido tudo que a Abrasf representou pro surf brasileiro. A CBS meio que colocou a Abrasf de escanteio, então eu achei isso um pouco antiético. A Abrasf nunca quis concorrer com o CBS, nunca, pelo contrário. Mesmo depois que eu saí e durante a minha gestão, sempre a gente teve uma harmonia muito grande nas decisões, sabe? Mas enfim, já passou e que a CBS está fazendo um excelente trabalho, a pessoa do Teco, do Geraldinho, os caras estão arrebentando e eu quero que cada vez cresça mais. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era qual é a visão que tu está tendo desse novo formato
da CB Surf, você já respondeu, elogiando. Pô, os caras estão fazendo um trabalho muito bacana, né? Estão sabendo unir a parte administrativa com a parte de surf, de praia, porque não é fácil fazer isso. Estão recebendo verba da onde tem que receber, estão aplicando. Isso é bacana, cara, é bacana. A gente tem que torcer para mais gestões de federação, tanto estadual como a nível nacional, se profissionalize, porque o futuro do esporte é a profissionalização, né? Então tudo na vida tem que ter profissionalismo. Continuando aqui a entrevista com o Dunga Neto, para meu livro aí sobre o surf cearense, né? É um livro sobre curiosidades, personagens, a história do surf, né? A nova geração. E o Dunga, Dunga, já falou sobre o circuito cearense, né? Tuas vitórias, foram vitórias épicas, né? No circuito cearense. Tu falasse agora sobre as tuas vitórias, fizesse uma analogia da época que você corria o Mundial e como é que está o circuito mundial hoje, né? Hoje o circuito está bem mais fácil no sentido de viajar, né? Não fácil de nível. Acho que nível, cada época tem seu nível, tão forte quanto, mas no sentido de agora você consegue viajar para menos locais e menos etapa. Eu estou falando isso quem está competindo o Challenge, né? O Challenge. Quem tá classificado para o Challenge, você tem dois eventos na Austrália, você tem o US Open. São quantos eventos? São 8? Dois eventos na Austrália, um evento nos Estados Unidos, que é o US Open, um evento no Brasil, um evento na Europa, um evento na África do Sul, seis eventos, né? E diz que vai ter um evento do Challenge na piscina de onda, mas nada confirmado ainda para o próximo ano. E no meu tempo só na Europa a gente passava quase 2 meses. A gente pegava um voo até Heathrow na Inglaterra, fazia Inglaterra, Newquay, depois ia para França, fazia Biarritz, Rossegor, depois ia para... Esse circuito era muito bom. Aí depois tu ia ali para cruzar... Para quem assistia, né? Aí depois tu cruzava a fronteira, tu ia para São Sebastião ali, que é a fronteira com a França. Saía de Biarritz, ia para São Sebastião. Saía de São Sebastião, ia para Pantin, saía de Pantin e ia para Portugal, né? Então tu tinha aí 6, 7 eventos. Pô, gente do mundo todo, era 250, 300 atletas, sabe? Então bicho pegava, velho. Várias fases. Então hoje quem se classifica para o Challenge, você consegue viajar menos, certo? Tem um valor até maior de dinheiro e bons campeonatos. Agora, para se classificar para o Challenge, aí você tem os regionais, né? Que são algumas etapas onde você tem que ralar, mas só na sua região. Paga pouco, aquela história toda. Mas para você entrar no WCT, você tem que ralar no regional, tem que ralar no Challenge para conseguir a vaga para o CT. E graças a Deus, ano que vem não vai ter mais esse corte. Ano que vem vai ser final em pipe, então vai ser tudo... como era antigamente, né? Não vai ter mais esse corte. De repente está agora, nesse momento aqui atual da gravação, está rolando a última perna australiana em Margaret River, que é a etapa mais tensa dos atletas, porque é a etapa do corte. Então, na verdade, cara, esse corte, só quem concorda com esse corte é a WSL. Os atletas nenhum concorda com o corte, é muito injusto isso. Isso é meu ponto de vista, tá? Um ponto de vista bem pessoal, mas é um pessoal que 99% da galera concorda com isso. É muito injusto você muitos deles passam a vida toda tentando entrar no CT, consegue a vaga, e aí... No meio do campeonato tem que abandonar. Pô, você não compete nem um ano todo no CT, ou seja, você se classifica para o CT competindo... Menos de 6 meses. Né? A questão não é essa, a questão é que as etapas do Challenge, grande parte dela é em mar ruim, exceto o Gold Coast, que ano passado deu um mar bom, um dia bom, mas a maioria das etapas são em mar ruim, então você se classifica... O QS é assim, né? Você se classifica numa condição ruim para depois ser colocado à prova nas melhores ondas do mundo. Então, para brasileiro é muito mais difícil, porque brasileiro tem onda ruim.
Tem alguns cantos que tem onda boa, tem, mas o Brasil é um país de onda ruim. Você não pode comparar o Brasil com a Indonésia, você não pode comparar o Brasil com a Austrália, com o Havaí, enfim, com vários locais do mundo. Então, para o brasileiro é muito pior. Além de não ter patrocínio, surfa onda ruim, e quando se classifica para o CT é colocado à prova nas ondas boas, né? Mas surfista Os melhores do mundo. Mas surfista que é surfista tem que surfar bem em toda onda. Né? Conta então, aquela viagem tua épica para África, que foi para outro país. Caramba, velho. A primeira vez que eu fui competir nas Ilhas Reunião. Ilhas Reunião. Ilhas Reunião. Reunion Island. Quem é local de lá, quem nasceu lá é o Jeremy, né? Jeremy é de lá. Jeremy é de lá. Um lugar que tem tubarão pra caramba. A gente, pra ir pra lá, você tinha que pegar um voo São Paulo, Johannesburgo, pernoitava em Johannesburgo, depois pegava um voo para Maurício, chegava em Maurício, pegava uma conexão para Ilhas Reunião. Aí a gente chegou lá de madrugada, né? Numa ilha de madrugada. E aí tava tendo um coquetel do campeonato. Pô, a gente morrendo de fome, tarde da noite, não tinha onde comer, fomos pro campeonato. Aí a gente chegou lá e tinha um buffet com as almôndegas redondinhas, e todo mundo comeu as almôndegas, morrendo de feliz, morrendo de fome, melhor comida do mundo. Quando terminou, chegou uns caras lá perguntando: pô, você sabe que comida é essa? E ninguém sabia. Pô, almôndega, carne. Os caras disseram que era cérebro de macaco. E já tinha comido, né? Mas, graças a Deus ninguém passou mal, todo mundo ficou feliz, mas foi a primeira vez que a gente comeu cérebro de macaco. Que aventura, hein? Mas loucura. Pô, então, quando você viaja de circuito mundial, cara, muita gente acha que é só o mar de rosa, mas não, meu irmão. A gente passa cada roubada. Europa era uma roubada atrás de outra. A gente ficava hospedado em camping. Tinha vezes que a gente passava um mês em camping. Só que os camping na Europa é um senhor camping, né? Você tem toda a estrutura, água quente, lavanderia, mas é camping, você vai dormir em barraca. Sim. Né? Por quê? Porque tinha poucas opções e as opções muito caras. Então, enquanto a gente tem você ia para a Inglaterra, você tem o pound, que é 3 vezes é o dobro do dólar, 3 vezes o real. Então, o dinheiro da gente é muito fraco. Então, você tinha que economizar para conseguir fazer a perna toda. Então, era ralação, velho. Tu conta nos dedos quem tinha patrocínio que conseguia ficar no local melhor. Mas, a gente conheceu aí esses anos aí, conheceu os 5 continentes. A gente tem uma cultura bastante vasta para estar passando para os filhos e para os amigos. Dunga, qual é a tua visão do mundo de patrocínio para os atletas hoje? Da captação, tanto da visão da empresa como da visão do atleta? Mas hoje em dia é bem complicado você falar de patrocínio, né? Porque as empresas hoje em dia, antes dela querer saber o currículo do cara, a maioria das empresas, ela pergunta quanto seguidor o cara tem, quanto seguidor o surfista tem. Então tu está sendo medido pela quantidade de seguidor, ok, beleza. Seguidor é mais um ponto que o surfista tem que ter, mas não, ao meu ponto de vista, não o fundamental. Mas como assim? Se tu tens uma empresa te dando suporte, mas tu não tem seguidor, aquela empresa pode te dar um suporte para tu conquistar seguidor. E se tu já apresentar teu portfólio com seguidor, melhor ainda. Mas que isso não seja um pré-requisito fundamental para tu conseguir ou não um patrocínio. Eu sou contra esse ponto de vista, sabe? Eu acho que você tem que ter seu mérito, você tem que surfar bem, você tem que ter título. E não como está hoje, que quantos seguidores tu tem? Tu tem quantos mil? Meu seguidor, tu tem quantos mil? É tanto que a gente vê surfista aí que não tem tanto talento como outros que não tem seguidor e que tem patrocínio. Mas por quê? O cara posta os videozinhos dele lá, faz o que tem que ser feito, né? Eu acho que tem que fazer as duas coisas. O surfista tem que saber se vender. Eu vejo, ainda hoje, principalmente hoje em dia, o surfista não sabe se vender, né? O surfista fica se vitimizando na internet. Cara, como é que eu, proprietário de uma marca, vou querer patrocinar um atleta que vai para a internet e fica se passando por coitadinho? O surfista não é coitadinho. O empresário não quer patrocinar um coitadinho. O empresário tem que valorizar o atleta como um funcionário da empresa dele.
E não achar que está patrocinando um atleta ali, ah não, eu vou te patrocinar ali, vou te fazer um favor. Tu não está fazendo favor, tu está sendo um cara que é um funcionário, um empregado que tu vai ter para tua empresa, que se for uma confecção, diferente de ser uma costureira ou ser um gerente de marketing, ele está ali para divulgar a tua empresa e tem que ser remunerado igual que eu digo no sentido de ser valorizado como ser se valorizado fosse como se fosse qualquer outro funcionário que tivesse com carga horária dentro da empresa. Interno, Né? Então é isso que eu discordo do que está sendo praticado hoje em dia, sabe? Surfistas se vitimizando, os empresários valorizando mais o número de seguidor do que o nível de surf do atleta. Acho que o caminho não é por aí. Coisas que deram muito certo, né? Em eventos daquela época que poderiam dar certo hoje. Você tem alguma lembrança? O circuito intercolegial, inclusive eu já até falei isso com a Amélio, também conversei isso com o Bibita, também num campeonato assim, meio que informalmente, na beira da praia, sobre o circuito intercolegial. O circuito intercolegial, ele parou de existir. E eu não sei se estão achando que o Juventude na Onda ou as escolinhas de surf substitui o intercolegial. Eu não sei se pensam dessa forma, mas são coisas totalmente distintas, certo? Eu acho que Um campeonato entre escolas, eu acho que é necessário. Privadas e públicas também, como é que tu vê isso? Eu acho que atualmente, como é que a gente poderia aplicar isso? Como existe essa ideia? Como existe o interclasse nas escolas. De futebol tem muito, de né? futebol, de vôlei, todas as escolas particulares acontecem isso. E a gente está num mundo de inclusão. Então acho que a gente tinha que formatar um circuito intercolegial, agora um circuito intercolegial forte, onde a gente buscasse as escolas particulares, tradicionais de Fortaleza, em que eu, modesta parte, eu tenho boas entradas em alguma delas, certo? Mostrando um projeto bem embasado, resultados do que o surf representa hoje, do que o surf atinge no mercado nacional e mundial, mostrar isso, porque essas escolas cheio de surfistas que buscam entrar no esporte e, por falta de incentivo ou de informação, acabam que não se desenvolve. Não desenvolve. Então, acho que a porta de entrada seria esse intercolegial. Buscar essas escolas, escola particular com escola pública, os dois segmentos estudantis, e fazer incrível. E não ficar esperando pelo governo. Ah, não, se o governo não apoiar, não vai existir. Pelo contrário, vai ser o sentido contrário. A gente vai buscar a escola e, quando der certo, a gente vende para um governo. Pô, qual a empresa que não vai querer aluno, estudante, vinculando a sua imagem na praia? Pô, toda empresa vai querer ter isso aí, entendeu? Então, acho que falta os organizadores de eventos enxergar isso aí. Ah, existiu um circuito universitário. Existiu um circuito universitário que não foi muito o que se divulgou. Uma coisa é o circuito universitário, outra coisa é o circuito intercolegial, né? Para quem sabe o que aconteceu, foi um circuito universitário que não foi um circuito universitário, ou melhor, posso nem falar isso, né? Porque tinha atletas universitários competindo e que surfava bem, que foram campeões, mérito dele, ok. Mas eu acho que a gente tem que ter um circuito mais local, mais estadual, e aí a gente começa só aqui em Fortaleza e depois abre para a região metropolitana e depois abre para o estado todinho, para Paracuru, para Morro Branco. A gente fazer Cara, eu acho que esse circuito intercolegial, eu acho que isso aí seria uma categoria de base, seria elitizar o surf, seria mostrar para as empresas que tem muita gente que pega onda e que a gente não sabe que está pegando onda, sabe? Eu acho que isso aí seria a cerejinha do bolo. Essa sua ideia foi fantástica e fica registrado aí. Vamos lá, né? Vamos ver quem vai implantar isso aí. Acho que
Quem A plantar isso aí semente vai se dar bem. tá lançada. A semente está lançada. Dunga, me fala agora assim, em relação, você fez muitas viagens, você falou assim, uma viagem que realmente inesquecível para você, em termos de surf, de onda. Toda viagem ela tem um aprendizado, né? Toda viagem, seja para local que a gente viaja achando que vai pegar altas ondas e chega lá, tá mó flat, mó vento, A mó natureza, marrom, né? Você olha a previsão tá alucinante, pô, vai estar perfeito, mas tu chega lá, tudo pode mudar. E aí acaba que você tem que se reinventar, como na vida você tem que se reinventar, né? sim. Então isso é experiência de vida, né? Você chega no canto e não tá como você esperava, você tem que se reinventar e fazer com que aquele canto seja tão bom quanto você esperava que fosse. Né? Então já cheguei em vários locais que era para estar alucinante, estava ruim de onda, e tinha local que era para estar ruim e estava alucinante, sabe? Então isso é que faz o surf ser essa interrogação, né? Hoje em dia está mais fácil com a previsão de internet, mas aquela história, a previsão, né? Internet, tudo muda, previsão, tudo muda. Se a gente tem vento, a gente tem corrente marinha, a gente tem fundo do oceano, a gente tem abalo sísmico no fundo do mar, que faz com que a ondulação encoste com mais frequência, com menos frequência. Então, são vários fatores que fazem com que o swell encoste. Então, você não pode ficar escravo disso. Assim, você já foi patrocinado por marcas, né? Grandes marcas, grandes nomes de marcas de surfwear. E sempre que você saiu, sempre acredito, penso eu, que deixando as portas abertas, né? E sempre dando aquele retorno, né, eficiente. Você já me falou também que quando viajava também sempre ficava antenado para dar um feedback que estava rolando no mundo internacional das marcas de surf, trazia para cá as tendências, as novas peças, todo esse trabalho, acredito que foi um diferencial no teu relacionamento com as marcas? Atleta, ele tem que ser completo, nunca vai ter um completo, mas ele tem que sempre procurar dar o melhor de si. Então quando a gente viaja, eu procuro sempre trazer material de pesquisa para as empresas, né? Dar o feedback do que está acontecendo lá fora. Eu acho que esse trabalho é fundamental, porque quem está dentro da empresa, muitas vezes faz uma pesquisa pela internet. É tudo pela internet. Isso aí é outra coisa que eu sou meio que chato com relação a isso aí, sabe? Eu acho que os designers ficam fazendo pesquisa, mas tem que existir a pesquisa de campo, né? Sim. Tu tem que primeiro identificar qual é o teu público, qual o público que tu quer atingir, e aí fazer uma pesquisa de campo. A Smolder hoje está antenada com toda essa informação? Eu acho que tudo é uma evolução, né? Eu acho que a Smolder, ela está sempre evoluindo. E acredito que eu ajudo muito nessa evolução, trazendo fonte de pesquisa, opinando, eu faço parte do corpo de prova da empresa, certo? Então, isso é que é importante. Eu acho que todo atleta tem que fazer isso. Tua opinião lá pesa até na contratação de atletas também? Também, sabe? Não que eu defina, mas o meu ponto de vista, eu defendo o meu ponto de vista. Então, eu procuro sempre defender meu ponto de vista. Seja para uma contratação de atleta, seja para um evento, seja uma peça que a gente não acha uma peça tão bacana, mas nem sempre é o gosto da gente. A gente tem que olhar o público que a gente quer atingir. Então, uma peça que a gente olha, pô, essa peça não está legal, mas o que é que tu quer atingir? Não está legal para ti, mas o público que tu quer atingir, aquela peça vai estar top, sabe? Então, isso é o que é importante. Estamos aqui, conhecendo aqui, visita na fábrica da Smolder. Aqui é a fábrica, né? Você vê aqui atrás, aqui a gente tem as mesas de corte. E aqui onde a gente está, nesse primeiro andar, aqui é o DPA. Todas as peças que são produzidas na empresa e no outro galpão, que também é da empresa, vem para cá para dentro. E daqui é selecionada os pedidos e enviados para os representantes. Então, aqui só é a parte de corte e armazenagem das peças. Vamos voltar pro surf. Qual tipo de onda que tu gosta mais? De esquerda ou direita? Cara, tubular, manobra? Depois que eu fiz minha cirurgia do quadril, eu tô gostando mais de esquerda. Sim. Né?
porque para a direita limita um pouco. Quem não sabe, eu fiz uma cirurgia no quadril. Tu é regular ou golfe? Eu sou golfe, né? Então a esquerda para mim, devido à minha cirurgia, facilita um pouco, né? Mas acho que a gente tem que gostar de tudo, né? Direita, esquerda, reto, a gente tem que ser feliz, né? Qual manobra que tu mais gosta? Cara, tubo, né? Tubo é a manobra, né? Acho que todo mundo vai gostar do tubo. Os melhores tubos foram aonde, Dunga? Pô, Havaí, né? Havaí, mas pô, eu também não posso esquecer a minha escola que foi Caraí. Tava muito tubo. Caraí dava Até hoje muito tem, mas tubo. antigamente Não, mas não dá para comparar com antigamente. Acho que eu recebo umas imagens de tubo de Caraí hoje, sem desmerecer quem surfa lá. Mas os tubos que quebravam em Caraí antigamente, o que quebra hoje não dá. Lá era todo dia, a temporada, todo dia era tubo, todo dia era tubo. Era maré seca, maré cheia, tinha hora que a onda ficava gorda, daqui a pouco secava e ficava só tubo, rasinho, pô, inacreditável. Muita gente que vinha competir aqui na época que Caraí funcionava, cara, ninguém não acreditava nos beat break, né? Aquelas copas malhando, inacreditável, velho. É um dos beat break, acho que Caraí antigamente, francês, são beat break que é para ficar na história, né? Então, para o Brasil, que não é um país de muita onda, a gente ter essa onda no quintal de casa é muito bom. E é uma pergunta que eu sempre faço, né? Da relação com a espiritualidade quando você está no mar, está surfando, aquela conexão com a natureza. Você tem também isso, sente isso? A minha conexão com o surf desde sempre, existe aquele atleta que ele não precisa treinar. Ele não precisa treinar porque o cara já tem um dom. O Romário, né? O Romário chegava e definia, né? Tem uns caras que tem que treinar muito para conquistar e tem uns caras que tem que treinar, tem que chegar lá e definir, que é o Romário do futebol. Sim. Então, eu nunca fui um cara que tive esse talento, pela analogia, como o Romário, mas tive um certo talento. E agora, o que é fato é que eu sempre treinei mais do que todo mundo. Quem me conheceu sabia que eu sempre treinava mais do que todo mundo. Era 4 horas por dia, era no tempo que... A dedicação, a disciplina, vence o talento. A minha disciplina e vários atletas que passaram por mim em gerações depois da minha e que pararam de competir ou desistiram, e eu sempre conquistei, e eu sempre lá. Na constância? Na constância, né? Vários anos top 16 do Brasil. E por ser dedicado, por ser disciplinado e, acima de tudo, por fazer o que eu gosto. Então, quando você faz o que gosta, você acaba fazendo bem feito, né? Então, aquilo ali não é um trabalho, não é um martírio para você. Você está ali fazendo o que você gosta, então você é feliz fazendo o que você gosta. Então, essa minha sintonia com o mar, com a religião, com Deus, foi sempre para mim uma coisa muito natural, porque não existiu sacrifício, existiu felicidade. Então, quando há felicidade, tudo flui, né? Como na vida. Palavras de Dunga Neto. Dunga, obrigado pela sua entrevista, cara. Foi sensacional. Eu senti uma energia incrível na nossa conversa. Espero que a gente possa passar isso também para quem está assistindo a gente e para quem estiver lendo o livro também. Eu queria agradecer o espaço, né? Eu acho que o surf cearense merecia esse documentário, esse espaço, esse diagnóstico, né? De várias lendas aí do surf cearense que você estava me falando, que já deram depoimento, tipo o Odalto, Romero, Federação, né? Então, uma pessoa do Américo. Cadinho, Pedro, falar agora do surf de base aqui no Ceará e também falar também, fazendo uma comparação entre as federações dos outros estados e a Federação do Ceará em termos de eventos. Né? Isso é muito importante falar. Que a Federação Cearense, ela vem ao longo dos anos desenvolvendo nesse cenário que a gente está, não que a gente está atualmente, mas que a gente já vem há alguns anos nesse cenário, aonde as empresas de surf não têm verba para bancar um evento todo, entra como um copatrocinador e quem banca, na real, quem banca é a iniciativa pública, seja o governo,
seja a prefeitura ou empresas fora do segmento, né? Então o trabalho que a federação, isso é um cenário mundial, né? Sim. A gente vê que o circuito mundial, quem banca são empresas fora do surf ou iniciativa pública que também não é do surf. O Amélio, ele é um cara muito bem relacionado e acaba conseguindo todos os anos fazer um circuito, coisa que no Brasil isso não acontece. Tu vê ali o circuito carioca, que no final do ano, alguns anos fazem 2 ou 3 etapas ali, nos 45 do segundo tempo. Tu vê o circuito catarinense também, sabe? Não desmerecendo essas federações que eu citei como exemplo, mas mostrando que o trabalho daqui está bem feito e que os caras lá, eles conseguem fazer essas etapas, 2 ou 3 etapas, no final do ano, esperando uma verba de uma prefeitura, de um governo ou de uma empresa maior, sabe? E eles ralam pra caramba para tentar conseguir isso aí. Alguns conseguem, outros não. Então a gente tem que agradecer pelo circuito cearense, por o circuito cearense ter essa constância de Que todo ano. nunca parou, nunca deixou de ter. Nunca parou, desde o tempo lá atrás que tinham 12 etapas, já imaginou um circuito 12 etapas? Eu já ganhei carro, eu já ganhei moto aqui em Fortaleza, então era um circuito super forte. Agora, continua tendo um circuito, a premiação não é tão boa como era no passado, mas tem a constância, revela grandes talentos, a gente tem Bolsa Atleta da Prefeitura, a gente tem Circuito Juventude na Onda, a gente tem vários eventos, a gente tem prefeitura apoiando escolinhas, a gente tem várias escolinhas de surf, enfim. O trabalho que é feito pela federação é um trabalho super importante, principalmente para a categoria de base. Aí, quando o atleta vai essas categorias de base e chega a um nível profissional, aí ele tem que ir para fora, ele tem que buscar eventos maiores, tem que colocar o nível dele à prova com o eixo Rio-São Paulo. Então isso que é importante, é você ter essa constância e os meninos lá fazem um trabalho bem feito. Valeu, Dunga. Obrigado por Eu que agradeço, participar, cara.